Olá pessoal, iniciamos aqui o terceiro vídeo, da série de 3, que falando sobre a história da Paraíba. Me chamo professor Rafael Borges e nós já falamos sobre o sistema de capitanias hereditárias, o território da Paraíba, a criação da capitania da Paraíba, as expedições de conquista da Paraíba, os europeus na Paraíba, os povos indígenas na Paraíba. Falamos sobre os holandeses na Paraíba, e agora nós vamos iniciar os períodos de revolta, revolução, enfim, os movimentos que existiram na Paraíba. E sempre lembrando que esses movimentos são, alguns vão ser a nível Brasil, então tem assim, requer um conteúdo bem amplo, mas nós vamos tentar resumir aqui para quem está meio perdido aí sobre esse assunto. E nós vamos justamente iniciar com a revolta, ou revolução praieira, o ronco da abelha na Paraíba, a Paraíba e a Guerra do Paraguai, a revolta dos quebra-quilos e a revolta de Princesa e o movimento revolucionário de 30. Paramos por aí. Eu vou fazer um vídeo extra depois falando sobre a Constitucionalista de 1932, a Intentona Comunista, que seria a Coluna Prestes, outras coisas, e a Segunda Guerra Mundial, e a Paraíba e as ligas camponesas. Mas tem que ser um outro vídeo, porque senão a Revolução Praieira é uma revolução bem elitizada, nada mais nada menos que falando de praia, Então é uma revolução que se inicia na praia, Ela se inicia na praia, se inicia na rua chamada Rua Praia, E essa revolução ela tem um cunho muito político, O Brasil estava dividido entre partidos liberais e os conservadores. E então o pessoal vai para a Rua da Praia, necessariamente em Recife, e se une para tentar reivindicar o fato das eleições ter dado bronca. Ter dado bronca por quê? Porque os liberais estavam no poder. Aí esses liberais, eles perdem a eleição para os conservadores. E esses conservadores, na figura de um cidadão chamado Herculano, que é esse da foto que aparece, Herculano Ferreira, ele então assume, o governo, porque ele ganhou as eleições e tal, beleza, mas aí o pessoal fica boladão, porque ele ganhou, não quer aceitar de jeito nenhum o fato dele ter ganho. Então aí o pessoal começa a protestar e achar ruim e tal. Enfim, resumidamente, começa a se enganjar cada vez mais para tirar Herculano do poder, quando então acontece uma coisa boa para os liberais, óbvio. Os liberais substituem Herculano por Manuel Vieira Tosta. E é nessa substituição em que os liberais eles começam a ficar muito bolados, ver ali o momento certo de poder tomar o poder, vamos dizer assim, do Partido dos Liberais, na verdade do Partido dos Conservadores, Então Herculano Ferreira Pena é conservador, Manuel Vieira Tosta também é conservador, e os liberais tentam o tempo todo tirar ele do poder. Essa, na verdade, é a Revolução Praieira. E quem tenta tirar ele do poder é basicamente o líder do movimento, sendo Nunes Machado. Esse Nunes Machado, ele tenta tirar o poder esse Nunes Machado é deputado, por sinal, Ele tenta tirar do poder Herculano e Manuel. Essa é a ideia básica dele. E, querendo ou não, esse movimento vai ganhar um pouco de força na Paraíba, porque o governador tenta dizimar, as tropas e tal, pede auxílio ao próprio imperador para isso, enfim. E o movimento vai se espalhar para outras regiões. Ele vai se espalhar, por exemplo, para a região de Igaraçu, para a região de Garanhuns, e para a região de Goiânia, que aí é onde, a partir de Goiânia, começa a entrar para o estado da Paraíba, na cidade de Pedra de Fogo. Inicia na cidade de Pedra de Fogo, vai para Itabaiana, de Itabaiana para Areia, e é em Areia que acaba o movimento. Na verdade, a província da Paraíba toma providências para resolver o problema e consegue sanar o problema dessa Revolução Praieira. Basicamente, a participação da Paraíba na Revolução Praieira é o quê? É sanar um movimento que se espalhava para a região ali de Pedra de Fogo, Itabaiana e Areia. Enfim, basicamente isso seria a Revolução Praieira. Ronco das Abelhas. Esse movimento Ronco das Abelhas, ele é engraçado pelo fato do seguinte: é uma coisa bem, pra gente hoje, bem comum, bem tranquila e tal, mas o pessoal da época era muito bolado com Dom Pedro II, até porque Dom Pedro II, vocês vão ver, só vai ter ideias brilhantes para não dizer o contrário, Dom Pedro II só faz toletagem, Então, assim, tipo, a ideia dele era o seguinte, era até massa essa ideia, Era começar a fazer o censo das pessoas, A ideia de saber quando a pessoa nasce, quando a pessoa morre. Então, o registro de nascimento e o óbito para ele naquele momento
era algo extremamente importante. Então ele resolve instituir, né, através de uma lei, né, a ideia das pessoas começarem, né, a ter esse senso, né, registrar o óbito e o nascimento. Essa lei, por sinal, existe ainda, né, lei número 586 de setembro de 1852. Aí ele começa então a querer que as pessoas se registrem, né, que as pessoas não fiquem, né, à mercê. Só que tem um problema. Dom Pedro II, ele é filho de português, ele é imperador do Brasil, entenda, o Brasil vivia um império enquanto o mundo já vivia uma república, quase todo, vamos dizer assim. E em 1850 ainda existe escravidão no Brasil. E em 1850, fora do Brasil, já existe uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que já estava banindo o tráfico negreiro. Já estava todo mundo, praticamente o mundo todo inteiro, exigindo, né, que se iniciasse no Brasil uma ideia de não ter escravidão. E o Brasil queria permanecer com a escravidão. Então, isso é o tocante que faz as pessoas pensarem, pô, não, peraí, agora esse cara vai querer que a gente, né, vire escravo para ele, né? O pessoal mais pobre, né, principalmente o pessoal mais humilde, diferente da praieira, que é o pessoal da elite, das abelhas é o pessoal mais humilde e tal. E começa a engar. Necessariamente engar, a galera começa a invadir, um quebra-quebra, quebrar os cartórios, enfim, tacar fogo em tudo. E aí, na verdade, a polícia militar, né, investida, na verdade, na figura do governador Antônio de Sá Albuquerque, ele dizima todo mundo, fala, ó, peraí, vamos parar com essa palhaçada. A nossa próxima temática a gente vai perder um pouquinho mais de tempo. Chama Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é uma guerra a nível nacional, né? A Paraíba participa de forma bem pequena, mas ela acaba participando, direto ou indiretamente, o Brasil inteiro participa dessa guerra, praticamente. E é uma guerra bem tosca, né? Assim, tipo, criada por Dom Pedro, né? E aí eu botei o quadro que ele manda pintar depois da guerra. Enfim, é um quadro que mostra que o Brasil é soberano e os paraguaios tudo morto, né? A água cheia de sangue. Enfim, ele tenta colocar como se fosse uma coisa brilhante que ele fez e tal. Mas, na verdade, a Guerra do Paraguai é um massacre, né? Onde boa parte dos paraguaios morrem, né? E o Brasil não deveria guardar isso como recordação boa. Mas, enfim, a Guerra do Paraguai ela vai se iniciar em 1864, né? Um ditador, vamos dizer assim, do Paraguai, Lopes, vai começar a invadir terras no Rio Grande do Sul e tal. E aí o Dom Pedro vai ficar boladão, vai dizer, não, peraí, cara, essas terras são minhas, você não vai fazer isso não, então vamos fazer guerra. Aí ele vai lá, se junta com a Argentina, com o Uruguai e resolve então dizimar o Paraguai. Beleza, vamos destruir o Paraguai. E aí, o que tem a ver a Paraíba com essa história toda? Óbvio que as ideias brilhantes de Dom Pedro, né, elas não poderiam ficar à tona, né? Vocês já viram que a gente teve uma ideia brilhante de fazer o quê? Um censo e a galera se revoltou contra ele. Então, aqui ele resolve fazer o seguinte, os voluntários da pátria. Ele quer que a galera, olha só, o pessoal já é bolado com ele, porque ele continua com a escravidão, tá? O pessoal é meio bolado com ele com isso. Aí o pessoal mais bolado ainda com ele, por quê? Porque esse cara, ele tem as ideias, assim, sabe, bem tosca, velho. Enfim, resumidamente, ele faz o voluntário da pátria, e esse voluntário da pátria seria o quê? Os estados mandarem pessoas de forma voluntária. Ele iria pagar por essas pessoas, como se fosse assim, tipo, eu vou pagar pelo serviço de vocês, né? E, enfim, mas o estado da Paraíba manda a Guarda Nacional da Paraíba, óbvio. E manda tropa de primeira linha também com 120 homens e a Guarda Nacional com 361 praças. E o resto é o corpo dos voluntários, é a galera que se voluntariou para lutar nessa guerra tosca de Dom Pedro II, que, enfim, resumidamente, a Guerra do Paraguai e a participação da Paraíba seria basicamente isso, quebra-quilos. Que também é uma revolta meio tosca também, né? Mas enfim, mas a galera é totalmente descontente com essa figura aí, Dom Pedro II. Porque não gostava dele, né? Enfim, que também só fazia tosquice, então, tipo, só coisa errada, só toletagem, então, enfim, a galera é meio bolada com ele. Quando ele resolveu, então, em 1874, ele resolveu instituir o sistema de peso e medida. Cara, que é uma coisa bem simples, tipo peso de pesar, tipo, comprei mussarela, pesei, pronto, e comprei alguma coisa com 1 metro, medi 1 metro, 2 metros, 3 metros, pronto, ele queria instituir isso, a galera ficou bolada com ele porque ele queria instituir isso, ou seja, já tinha uma bolação com ele há muito tempo, né, então, tipo, lá em Campina Grande, onde era basicamente um centro de comércio muito forte na Paraíba, ficou bolada, criou uma revolta nacional, quebrando tudo, e enfim,
não aceitou o que ele queria, a revolta dos quebra-quilo. A revolta dos quebra-quilo é isso, basicamente isso. Não tem muito o que fazer, nem muito o que falar, é basicamente isso. Se inicia em Campina Grande, né, o povo revoltado, né, porque Dom Pedro vai instituir o sistema de peso e medida, e, enfim, é isso, a revolta dos quebra-quilos. Iniciamos a revolta de Princesa Isabel. Essa é a que eu mais gosto. Tipo, essa tem um fundamento, sabe? Os caras são geniais nessa daí. Mas ela também é bem simples. A revolta de Princesa Isabel, vale lembrar que a Princesa Isabel era a filha de Dom Pedro II. Mas nesse caso aqui é um município da Paraíba. Eles são bolados com um problema. 1970 você já imagina o que seja. Eles são bolados com João Pessoa. João Pessoa, que, vamos dizer, é o presidente da província, né, da Paraíba, então ele é o cara que faz a diferença aqui. Aí, o que acontece? Esse presidente da Paraíba, ele não é muito popular, né? Assim, é popular aqui em João Pessoa, né? Na capital atual. Mas ele não é muito popular no interior. Então a galera é meio bolada com ele lá, sabe? Assim, o pessoal não aceitava, né? E aí se juntou a elite também, misturou o movimento, né? Tanto os militares, enfim. Essa galera se juntou lá em Princesa Isabel e disse, não, peraí, vamos criar um estado independente. Eu não quero mais saber de uma pessoa, não aceito o que ele faz, nem os mandos e desmandos dele. Enfim, resumidamente, não queremos mais João Pessoa. Só que aí tem um problema, né? João Pessoa morre, né? E quando João Pessoa morre, acaba o movimento. Então, o movimento se inicia por conflito na figura de João Pessoa, mas acaba sendo dizimado pelo fato de que o problema era João Pessoa. E essa revolta ela acontece na Paraíba, mas ela ganha elementos nacionais, né? Ela tem uma repercussão nacional pelo fato de que, você deve lembrar, por quê? Porque João Pessoa vai morrer e João Pessoa apoiava Getúlio Vargas. E quando João Pessoa morre, todo mundo sabe disso, acho que pelo menos deveria saber. Quando João Pessoa morre e ele eclode, ele deixa eclodir. A morte dele faz com que Vargas utilize essa morte dele como uma forma de dizer assim, não, eu vou negar Prestes e não vou aceitar Prestes de jeito nenhum, inclusive a própria bandeira nego é isso, eu vou negar, eu não aceito Prestes e vou tomar isso aqui na marra para passar a me tornar o ditador do Brasil, que é Getúlio Vargas. Então por isso que, querendo ou não, a Princesa Isabel acaba ficando bem conhecida, essa revolta, né? Enfim, resumidamente, muito obrigado aí vocês, quem puder curtir aí, se inscrever no canal, ajudar, será ótimo. Eu vou deixar um link aqui na descrição que é do Coronel Batista. Pô, ele tem material muito bom, gente. Assim, o cara é bom, tem muito bom mesmo o site dele. E quem quiser dar uma olhadinha, tiver com tempo lá, dá uma lida e tal. O material dele, assim, escrito, né, impresso, vamos dizer assim, que vocês podem imprimir e tal, é muito bom. Então, quem quiser dar uma sacada lá, eu recomendo. Valeu, um abraço.